Olá, o programa Gente em Destaque da TV Câmara Jacareí conversa hoje com a empresária Alexandra Borges. Muito obrigado pela sua presença e por ter aceitado o nosso convite. Obrigada, Rodrigo, pelo convite. Uma honra estar aqui, principalmente na minha cidade. Estou muito emocionada e feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite. Vamos contar um pouquinho da sua trajetória, né? Você lançou recentemente esse livro aqui, vou mostrar para a câmera. Improvável não é impossível, né? Contando um pouco da sua trajetória de vida, que é uma história, assim, que várias vezes eu lendo o livro, a gente se pergunta assim, a história de vida tinha tudo para não dar certo, né? Tinha tudo para não dar certo. E, de repente, aparece uma senhora e te olha ali. Eu queria que você contasse um pouquinho desde esse começo, né? Da história do lixão. Fala um pouquinho sobre esse começo. Sim, a minha vida começa no lugar mais improvável, onde todo mundo acha que termina, né? Num lixão. Há um mês atrás nasceu meu terceiro netinho e dessa vez caiu a minha ficha. Eu olhei ele naquele bercinho, super bonitinho, nasceu no hospital de referência, né? Como Deus mudou a minha vida, a minha geração através da Sebastiana, porque eu nunca tive um bercinho. Até onde eu sei, eu nunca fui um bebê que tive o aconchego de um bercinho. Eu não começo num bercinho. E até os meus 1 ano e 10 meses, eu ficava com a minha avó biológica. E na rua que ela morava, tinha um barzinho e do lado um terreno baldio que as pessoas jogavam lixo. Naquela época não tinha as fiscalizações que tem hoje, então todo mundo jogava lixo naquele terreno baldio. E um bebê de 1 ano e 10 meses demanda muita energia, né? Não para. Eu tenho uma netinha de 2 anos e pouquinho e eu observo isso. Então ali era um lugar que, para eu dar sossego, ela me deixava ali o dia todo, comendo ali era meu playground. Eu abria os sacos de lixo, eu comia os restos de comida e ali eu ficava entretida o dia todo, e até que apareceu a Sebastiana, que era uma lavadeira de roupas. Ela já tinha 9 imagina, filhos. 9 meninos, 9 filhos biológicos. Ela morava numa casinha de 3 cômodos, não sabia ler nem escrever. E ela tinha ido na casa da patroa dela buscar uma trouxa de roupas que ela lavava na casa dela. Ela lavava, passava na mão, hein? Não tinha tanquinho, nada disso. E ela me viu. E eu acredito que ali foi um encontro de Deus para me dar um recomeço. E ela me viu ali. E eu era toda sujinha, cheia de verme, piolho, carrapato. Ali era meu ambiente, cachorros, sarnentos, tudo ali. E ela se aproxima de mim para avisar que tem caco de vidro, que era perigoso eu mexer. Mas ali aconteceu o match mais importante da minha vida. Conexão, né? Ela ficou encantada comigo e quando ela me contou, ela disse que, como um pedido de socorro, ela entendeu assim, eu dei o bracinho para ela. E ali ela ficou encantada por mim, eu por ela. E, resumindo, eu me tornei a 10ª filha da Sebastiana. Mas antes disso, nesse mesmo dia, se eu não me engano, como você conta no livro, ela chegou a devolver você para a avó, né? Sim, ela quis saber de quem era aquele bebê. Aí a minha avó biológica, ela sempre argumentava que eu gostava de ficar ali. Imagina se um bebê tem discernimento, né? Um bebê, ele quer brincar. E ela até questionou, olha, tem caco de vidro, é perigoso. E a minha avó biológica imediatamente falou, ela dá muito trabalho, me colocou na calçada, sentadinha, e ela foi embora, assim, aquela cena não saiu da cabeça dela. E ela era uma pessoa muito caridosa, ela era evangélica. E quando ela chegou na casa dela, ela contou para os filhos dela, para o marido dela, a cena que ela não conseguia esquecer, que a vontade dela era levar aquela menininha para casa, dar banho, dar comida. E um dos filhos dela conhecia a minha mãe biológica. E ele promoveu esse encontro e ela começou, e ela me levou para tomar conta, e aí a minha mãe biológica já não voltava mesmo, e foi talvez um problema a menos, e ela ficou comigo de vez. Acho que a gente tem uma foto aí para mostrar
Aí, essa é a Sebastiana. Isso, olha como ela me deixou depois. Essa foto já é de, acho que 1976. Eu já tinha 4 aninhos. É. Ela me deixou toda bonitinha. E olha só, né? E essa foto me emociona muito, porque você vê que ela já era uma senhora. É. Ela não tinha estrutura para um bebê na casa dela. O filho caçula dela já tinha 14 anos. Não tinha estrutura, fralda, e eu não era um bebê normal. Eu tremia de medo de ser abandonada. Ela não podia sair de perto de mim. Tem até uma foto também no casamento do meu irmão, quando meu irmão casa, ela não pôde ficar no altar como mãe do noivo, porque ela tinha que ficar comigo no colo. Aí tem uma foto preta e branca, a coisa mais linda do casamento do meu irmão, ela no cantinho comigo no colo, porque eu morria de medo dela me abandonar também. Qual que é, hoje você pensando assim, qual que é a memória mais antiga que você tem da sua vida? A memória mais antiga, a primeira memória que você tem é qual? Eu tenho memória muito dos meus irmãos, daquela confusão que era a nossa casa, aquela briga por comida, pé de frango, quando tinha pé de frango, aquela briga pelo pé mais gordinho. Eu me lembro, eu não sei se o cérebro da gente, a mente poupa a gente, as minhas memórias mais lindas, que eu me lembro de eu pequenininha, já é com a família, com a minha nova família. É como a Sebastiana pegou você com quase 2 anos, né? Então essa maneira acolhedora dela já te cativou de imediato, né? Eu era apaixonada por ela, completamente. E nessa época, com 8 anos, eu nem sabia que eu era adotiva ainda, mas eu era completamente apaixonada, mas não tinha como não ser. Ela transbordava amor, tanto pelos filhos, pela família, como para qualquer pessoa, sabe? Ela era puro amor, amor purinho. Então, até que um dia... o instrumento de trabalho dela, que era a torneira, que era a lavadeira, a torneira quebrou, né? E daí? A torneira dela quebrou e ela ficou desesperada, porque ela tinha aquelas trouxas de roupa para lavar e ela tinha que lavar para receber. Sem a torneira, nada de lavar roupa, nada de entrar o dinheiro, porque lá era assim, nós éramos muitos para comer. Então, era aquele panelão de comida e acabava tudo, éramos muito. Então, ela precisava complementar a renda, que meu pai era aposentado por invalidez, ele tinha uma aposentadoria muito baixa. E ela teve a ideia, então ela foi pedir emprestado, porque naquela época não tinha cartão de crédito, que você vai na loja, você compra, paga a fatura depois, tem que ter o dinheiro. Ela foi pedir para a vizinha o dinheiro emprestado, a vizinha não tinha também, só que a vizinha tinha um resto de frango e deu para ela. E ela teve a ideia de fazer coxinha. Porém, ela tinha uma habilidade, um tempero maravilhoso. Tá na a minha comida afetiva é a dela. Porém, habilidade zero para fazer coxinha. Então ficou tudo, menos coxinha. Ficou bolinha, croquete. E ela colocou numa vasilha, que também não era uma vasilha bonita, era tipo uma vasilha de plástico, não é Tupperware bonita como tem hoje, não. E colocou na vasilha, não tinha tampa. Ela colocou uma tampa da panela de alumínio dela, toda amassada, e eu fui para a rua vender. E quando eu fui para a rua vender, as pessoas naquela época não tinham muita empatia, não. As pessoas eram raiz. E eu falava, moça, compra uma coxinha. Moça, compra uma coxinha. Aí as pessoas olhavam, minha coxinha, olhavam. Falavam, não é coxinha, não. É bolinha, o que é isso? Croquete? Eu falava, não, é coxinha. E as pessoas não compraram a minha coxinha. Se fosse nos dias de hoje, eu tenho uma veia empreendedora, eu colocaria no iFood, bolinha do amor da Sebastiana, colocaria, né? Teve aí o morango do amor, mas naquela época eu era só uma menina de 8 anos que não sabia nada sobre vendas, conexão, gatilhos mentais de vendas, nada. Então, eu voltei para casa e falei, mãe, ninguém quis comprar a coxinha, podemos comer tudo? Na minha inocência de criança, eu estava louca para comer aquela coxinha, que era gostosa, não era bonita, mas era gostosa. Aí ela começou a chorar. Aí entendi a gravidade do problema. Ela, poxa vida, estraguei um frango, precisava do dinheiro. Quando eu vi minha mãe chorando, eu fiquei desesperada. E eu já era uma menina desenrolada, sabe? Eu queria ser útil, eu queria ajudar. Quando ela começou a chorar, eu comecei a falar, não, mãe, calma, eu vou tentar de novo, eu vou pra rua, confia em mim, eu vou resolver. E eu fui pra rua agora, talvez nesse dia nasceu a minha primeira meta, né? Eu sou movida a meta a vida inteira, e eu fui pra rua. Agora eu queria resolver o problema da minha mãe.
E eu comecei a abordar as pessoas de maneira diferente. Eu continuava com aquele produto que não era bonito, não tinha uma boa apresentação, mas eu, em primeiro lugar, eu colocava desejo nas pessoas de adquirir a coxinha. Eu falava, você não tem noção do tempero da minha mãe. Ela cortou o tomate. Ai, minha mãe tem um tempero tão bom. Eu sei que não parece coxinha, mas eu queria comer esse pote todo. Mas a gente não pode comer porque a minha mãe precisa comprar uma torneira. Eu comecei a contar a nossa história. E com isso, as pessoas começaram a se conectar comigo. E eu comecei a vender. Era o mesmo produto, mas a abordagem mudou. E eu tinha uma meta, né? Um propósito ali de ajudar a minha mãe. E vendeu até o pote, né? E comecei a vender. Então, comecei a pegar confiança, comecei a percorrer a rua de cima, o bairro todo. E no final, numa obra, eu arremato as últimas 6 coxinhas e não tinha onde colocar. E ele falou, então vende o pote. Ah, mas você paga bem pelo pote? E eu vendo até aquele pote horroroso. E naquele dia eu fiquei muito confiante e nunca mais parei de vender. Eu comecei a vender Avon para a vizinha. Minha mãe ganhava umas espigas de milho, ela fazia pamonha, eu ia para a rua vender. Vendia as feijoadas beneficentes da igreja, que nós éramos evangélicos. E comecei a vender de tudo e nunca mais parei. É incrível, porque no livro é umas sacadas que você tem, assim, meio do nada, por exemplo, da história do guarda-chuva na papelaria. Que foi o seu primeiro emprego aí, emprego mesmo. Você tinha, acho que 13 anos por aí, não era? Isso, eu tinha 13 anos. E ali na Lúcio Malta tinha uma lojinha que se chamava antigamente Malicuia, depois Frasqueiras e Frescuras. Era da Miriam, filha do Celso Redondo, um arquiteto super famoso aqui de Jacareí. E era uma portinha abarrotada de bolsas, lancheira, volta às aulas, uma portinha mesmo. E eu vi lá uma placa, precisa-se de balconista. Eu já tinha muita ousadia, né? 13 anos. Eu entrei lá e falei, oi, eu vim falar sobre a placa aqui. Ela falou, mas é pra você? Eu falei, é. Ela falou, quantos anos você tem? Eu falei, 13. Ela falou, mas não posso, você é muito menina, mas eu tô na volta às aulas. Você quer fazer um freelance aqui só de volta às aulas? E eu quero, você pode começar amanhã? Eu falei, posso começar agora. E aí ela já mandou etiquetar as lancheiras e tal, e eu comecei a fazer um freelance. E no outro dia, aí ficou claro que porque eu era menor de idade, ela não poderia me efetivar e que seria só para ajudar ela na volta às aulas ali. Só que daí, no outro dia, choveu. Choveu muito, muito, muito. E como as pessoas passavam todas ali, o ponto de ônibus era ali em frente ao Mercadão Municipal. Então, ficava aquele monte. E as pessoas desprevenidas com aquela chuva. E eu vi um monte de guarda-chuva, capa de chuva. Eu peguei um guarda-chuva, abri e já fiquei na calçada para as pessoas. Eu tinha, não sei se veio o que eu aprendi com a minha mãe, a minha ideia principal era de servir, sabe? De ser útil mais uma vez. E eu tive essa sacada, eu fiquei na porta oferecendo guarda-chuva para as pessoas. E as pessoas desprevenidas com aquela chuva, se escondendo naquele toldo pequenininho, estreitinho. Eu vendi o guarda-chuva. Quando vi, vendi todo o estoque de guarda-chuva. Aí coloquei a capa. E vendi também as capas. A Miriam não teve outra alternativa, me efetivou nesse meu primeiro emprego. E teve que comprar outro estoque, no outro né? dia ela teve que ir para São Paulo para 25 de março para repor todo o estoque. Resumindo, ela me efetivou e com 16 anos eu já era gerente dessa lojinha dela. Para a gente encerrar esse primeiro bloco, você soube da sua origem de uma forma meio traumática, numa briga com o seu irmão. Ele fala assim, você tá falando não sei o quê, você comia até lixo, não é isso? Foi, imagina, eu cresci numa casa com 9 irmãos, assim, raiz, né? Não tinha... todo mundo falava na lata o que pensava. E por que nós... Imagina uma casa com 11 pessoas morando lá. Por que acontecem brigas? Ou é por causa de comida ou do chuveiro. Só tinha um chuveiro para todos nós. E um dia eu demorei um pouquinho a mais no banho e meu irmão ficou bravo comigo, começou a brigar comigo. Aí eu falei, eu gosto de tomar banho demorado, eu não gosto de sair rápido do banho. Ele falou, o que você está achando da vida? Até onde você comia lixo, agora você quer demorar no banho? Oi? Mãe, é mentira, né? Aí minha mãe sentou comigo e naquele dia ela contou. Mas ela contou com muito amor. Muito amor. E eu fico emocionada até hoje porque ela sentou comigo com aquela calma e me contou que sim, que aquilo era verdade. Mas eu me senti ainda mais grata, sabe? Você era adolescente nessa época?
eu tinha aí eu tava já me achando, eu tava trabalhando, né? Então eu achei que eu tinha já o direito de demorar um pouquinho mais no banho. Eu era adolescente, eu tava aí nos meus 13 anos, 14 anos, foi tudo muito perto uma coisa da outra. Mas ela contou com tanto amor, e desde aquele dia eu nunca mais quis falar no assunto. Aquele assunto morreu dentro de mim. Eu entendi, eu fiquei ainda mais grata, muito mais apaixonada por eles, inclusive pelo meu irmão, né? Porque eles me amavam, eu era o xodó deles, mas era aquela coisa raiz. Todo mundo falava o que pensava. E por anos eu nunca mais falei no assunto. Aquele assunto morreu, nunca mais falamos no assunto. Aí a gente vai voltar depois, mais pra frente na entrevista, porque bem anos depois, muitos anos, você encontra com a sua mãe biológica mesmo, né? Muitos anos depois, mas aí é assunto para daqui a pouquinho. O Gente em Destaque vai fazer a nossa primeira pausa aqui. A gente volta daqui a pouco. Até já.